Ouça a partir de agora a verdade total em tempo real. Um programa de debates sobre os principais temas de Barretos, região e do Brasil, sob o comando de Domingues Neto. A verdade total em tempo real. Dez horas e 2 minutos, 10:02. Bom dia, Barretos, bom dia, Vale do Rio Grande, bom dia, Brasil. Nós estamos também no Facebook de O Diário Independente, ou O Diário Independente FM, com a verdade total em tempo real. Neste sábado de tempo bom em Barretos, nós sempre dedicamos o bom dia a uma pessoa. E hoje nós vamos dedicar o bom dia especial ao deputado federal, licenciado e atual secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, que vai estar no nosso programa ainda hoje, o deputado e secretário Arnaldo Jardim. Nós já dedicamos este bom dia pela ordem ao Francisco da Fraternidade Carinho de Colina, ao José Carlos Abrão Miziara, o Carlinho Miziara, ao Luiz Antônio Monteiro de Barros, ao advogado Renato de Souza Santana, ao bancário aposentado e grande ouvinte e amigo Mazola, e hoje ao deputado federal licenciado e secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim. É um bom dia para um grande homem que nos visita hoje. E disse, doutor Luiz Miziara, eu vou passar por Barretos, vou à Colômbia, fazer algum trabalho lá, e depois quero participar do programa Verdade Total em Tempo Real. É um grande amigo, inclusive. Bom dia. Bom dia, meu caro Domingues Neto. Bom dia aos amigos da mesa, ao Paulo Brito, esse grande homem de Barretos também. Obrigado. Bom dia, Renato Peguim, nosso grande colega de mesa, meu querido corintiano, né? De 4, está muito alegre, né, pela vitória do Corinthians, pelo campeonato do Corinthians. Bom dia, Lelo, bom dia a todos. Estamos aqui, Lelo, para mais um Verdade Total. E o André de Almeida Teixeira hoje no... O André. Aqui está atrás do Ismael. O Ismael fica na frente do André, a gente quase não vê o André. O André é um expert no assunto, né? Entende tudo da matéria. André Teixeira, Almeida Teixeira. Bom dia, Renato Peguim. Obrigado pela presença. Bora mais esse dia de trabalho. Bom dia. Bom dia, Lelo. Bom dia, Paulinho Brito, meu amigo. Luiz Lutifala Miziara. Ao Buque que está chegando. Ao André, né, André Teixeira. Grande André, Ismael e a todos os ouvintes. Na próxima vez vou pedir para vocês, para não dizer o nome que o apresentador que tem que dizer. Vocês passam na frente, o Luiz já passou. Você tem razão, começou Renato. dando duro, né? Então, Mas acontece o seguinte, a gente passa na frente porque é uma indelicadeza minha saudar os ouvintes e não saudar os amigos da mesa. Então, já que você não fala o nome, a gente... Como é que fica? Corrige, né? Como é que eu não vou saudar? Eu falo um bom dia a todos e não vou dar um bom dia pro Paulo Brito? Não, a todos. Não vou dar um bom dia pro Luiz Carlos Diniz Buch? Pois é. Pro Renato Peguim? Mas da próxima vez essa tarefa é do apresentador. Então você começa falando quem tá na mesa. Então faz direito, né? Faz direito. Não, eu cumprimentando Por enquanto, quem manda aqui sou eu por enquanto, vocês não têm que dar palpite. Bom dia, doutor Paulo Fernando de Brito, grande prazer tê-lo aqui, que também está na expectativa da chegada do secretário da Agricultura. Bom dia. Bom dia, Leiro, bom dia, ouvinte, bom dia a todos da mesa. Para não levar bronca do Leiro, eu não vou falar o nome de ninguém. Só bom dia a todos os amigos da mesa. Não, mas agora já pode falar. Já pode. Mas é um prazer realmente estar aqui com vocês. A mesa está bem informada. Bom dia, Buch, Luiz Carlos Diniz Buch. Já chega no celular, porque daqui a pouquinho... Gente, vocês já podem ir mandando suas mensagens, tá? No celular, Buch, Luiz Miziara, o Renato Peguim, estão todos no celular aí para dar boas-vindas também aos nossos internautas. Bom dia, Buch. Bom dia, Lelo, bom dia aos ouvintes da rádio, aos membros da mesa. É um prazer estar sempre aqui, viu, Lelo? Até já me justifiquei com você as minhas ausências nos últimos programas, mas é um compromisso aí com um amigo, né? Que a gente está assim, junto com ele, agora nesses últimos finais de semana. Mas isso tem prazo, viu? É até janeiro, fevereiro. Aí nós estamos voltando aqui para o programa para participar, que é realmente assim, um prazer estar aqui com você sempre aos finais de semana. Que bom, está fazendo falta, viu, Buch? Olha, gente, é só sintonizar no Facebook, com/o Diário Online e ouvir o programa, ver o programa, participar do programa. facebook.com/o Diário Online. Você ouve, viaja e navega também.
Bom, iniciando a programação de hoje, como eu faço todos os sábados, é porque no sábado passado nós tivemos uma participação muito boa, tivemos 2.954 pessoas alcançadas. Tá certo que não deu para a gente divulgar todos eles, 13 comentários, 13 compartilhamentos. O André Mendes Camilo, sábado passado, meu caro Luiz Mizara, você que ficou aí no Facebook também, ele diz assim: direto de Sampa, mas junto com vocês. Fraterno abraço a todos. Eu falei isso, eu falei do sábado então, passado. eu estou lembrando, eu lembro que você falou. Isso. Parabéns pelos temas abordados. Temos que discutir e aprimorar mais nosso turismo. Temos nome forte, mas podemos crescer muito mais. Ele mandou abraços. A Ana Paula Melo, também você disse, ela participou do Rio de Janeiro. Ela falou: acompanhando vocês, parabéns a todos pelos assuntos abordados. Não perdemos um programa, mesmo distante. Ana Paula Melo está sempre participando lá do Rio de Janeiro, sempre falando com a gente e tal. Ela e o André Viana. O público maior foi para os homens de 45 a 54 anos, os participantes. A maioria foi, então, para os homens. Teve um programa que as mulheres venceram. E os estados de São Paulo, os estados que mais participaram foram São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Semana nós não tivemos de Portugal, mas já tivemos de Portugal e da Colômbia também. Bem, pois não, Luiz. Já vamos começar, já tem muitos ouvintes já participando do nosso programa, hein? E o Onofre também, bom dia, Onofre, que ela está aí. Não, esqueceu, não, chegou tarde, bom dia, Onofre. Chegou tarde, já leva puxão de orelha. Bom dia, o âncora está com tudo, Lelo, cuidado você com tem ele. razão, que tem um termo em latim que fala assim: tardem venitura ossa. Quem chega tarde come osso. Isso. Mas não vou comer osso, não. Hoje eu estou eufórico, alegre, porque ontem teve um fato histórico em nossa cidade, com a inauguração da vara da Junta de Conciliação do Trabalho. Eu sou um elemento que sou o único daqueles todos, vivo ainda, da fundação da Junta de Conciliação e Julgamento, o qual eu fiz parte durante um período. E eu tenho toda a história. Quem quiser até perguntar sobre o assunto, eu posso fazer. Mas eu vou lá no Quero Saber e vou explicar para todo mundo lá o que significa a fundação da Junta de Conciliação e Julgamento. Então vamos à participação dos nossos... Bom dia. Bom dia, mas eu quis dizer essa coisa para poder concretizar o meu bom dia, para poder deixar esse euforismo para depois nós concretizarmos e falar sobre o assunto. O assunto já foi falado, então, eu estava até com ele aqui, mas você adiantou, então eu vou até tirar de pauta aqui. Não, mas não você tira pode de pauta, falar, não, porque nós não podemos falar sobre o assunto no momento oportuno, né? No momento se tiver momento. Pois não, Luiz, vamos à participação dos nossos ouvintes, que os ouvintes é que representam tudo em nosso programa. O ouvinte pode mandar perguntas, inclusive para o Onofre, sobre vara do trabalho, sobre a participação dele, com respeito ao Paulo Brito também, com respeito a todos os nossos ouvintes, os participantes da mesa. Primeiro, o doutor Belisário Rosa Leite Neto e Marcos de Santos estão assistindo o programa. José Luiz Vigo dando bom dia para todos. O Fernando Galvão, que é prefeito da cidade de Bebedouro. De novo, hein? Todo sábado. Cidade de coração. Todo sábado o Fernando Galvão está assistindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, Galvão, pela participação. Ele dá parabéns a todos os amigos de Barretos, em especial ao grande amigo Renato. Olá, rapaz, olha lá. É internacional. E deixe nosso abraço também, ele conclui, Fernando Galvão, com um novo acesso. E deixe nosso abraço também ao grande secretário de Agricultura, Arnaldo Jardim, pelo excelente trabalho em todo o estado de nossa região. Ainda não chegou aqui o Arnaldo Jardim, mas logo, logo ele estará participando do Verdade Total em tempo real. O Marcos Murta, que já foi presidente dos Independentes, né? É um elemento de peso junto aos Independentes, junto à Festa do Peão de Boiadeiro. Um abraço a você, Marcos. Que mesa de peso, hein? Um abraço a todos, direto do Salão Duas Rodas, aonde estamos divulgando o Barretos Motorcycle 2018. Muito obrigado, viu, Marcos, pela participação. Silvio Tadeu também, bom dia. Um abraço a todos, muito obrigado, Silvio. Dorival de Oliveira, que também participa todos os sábados do nosso programa, né, Lelo? Bom dia a todos. Só para informar a minha audiência semanal, 100%. Um grande abraço a todos, né? Que beleza. Ele quer manter o 100%. E aqui de novo a nossa querida Ana Paula Melo, sempre presente. Abraço a todos vocês. Vamos que vamos, Ana Paula. E como é que está o Rio de Janeiro? Tudo bem por aí? E Gino Alves também,
Um abraço a todos dessa mesa que tem meu respeito. Então, os ouvintes, participem, que a gente gosta muito da participação do ouvinte. Vamos aproveitar a presença do Dr. Paulo Fernando de Brito, que vai, nos próximos dias 23 e 24, vai receber aí o 5º encontro de Eveicultura. Para quem não sabe ainda, Eveicultura é seringueira, né? Seringueira, aliás, tem um assunto sobre seringueira. E seringueira você entende tudo, né, Leno? Sou obrigado. É professor, né? Eu sou obrigado a entender um pouquinho, porque a partir de terça-feira, o preço vai diminuir em 10% novamente. E a justificativa é em virtude dos impostos que diminuíram de importação. Então o governo corta, hoje está na faixa de R$ 2,30 o quilo da borracha, do Cernambi, aquele leite que tira da árvore e depois ele forma aquele coágulo, é vendido a R$ 2,30, R$ 2,40 nessa faixa. Vai diminuir mais um pouquinho, tem muita gente parando de sangrar, outros até vendendo propriedade, outras até cortando, não é época para cortar, ou para desfazer da seringueira, porque um dia tem que melhorar, mas vai diminuir mais ainda. Mas o assunto é esse encontro que vai abordar inclusive sobre isso aí, e o Paulo Fernando Brito fica à vontade para falar desse evento. Né, primeiro eu quero agradecer o Grupo Monteiro de Barros, que tem dado apoio muito grande para o evento. Realmente tem feito uma divulgação enorme com relação ao evento. Eu fico realmente muito grato por esse apoio. É importante esse apoio que a gente está recebendo para que possamos divulgar o evento e tenhamos um público adequado para o evento. O evento é um evento muito importante, é o maior evento de seringueira do estado de São Paulo. A gente tem feito um esforço grande para trazer os maiores especialistas da área de todo o Brasil, como, por exemplo, esse ano está vindo um pesquisador da Embrapa de Manaus, está vindo um pesquisador do Ministério da Agricultura de Ilhéus, além dos professores da Exalc Piracicaba, Unesp, Botucatu e APTA de São Paulo. Então, realmente é um evento de altíssimo nível. E tem um custo, porque fica caro trazer esses pesquisadores, esses palestrantes desse nível. Mas a gente, como eu falei, estamos bastante contentes com a repercussão do evento e muito grato, repito mais uma vez, ao Grupo Monteiro de Barros pelo todo o apoio que tem dado à divulgação e ao evento como um todo. Antes do programa você foi questionado ali como é que faz para participar, se quiser informar, que às vezes tem muitos estudantes, profissionais já formados. Eu, por exemplo, tenho um neto que está estudando e já vai participar, porque é muito importante. Aliás, vários da Fundação Educacional vão participar. Como é que faz? Tem uma taxa de inscrição, tem uma redução para quem vai fazer em nome do Sindicato Rural, da própria Apotex, entre outros, né, Paulo? Sim. A inscrição é feita via internet, na Fundag, né? Pode entrar no site da Defesa, que é www.defesa.agricultura.sp.gov.br. Entrando no nosso site, cai já no site da Fundag, onde é feita a inscrição via online. E tem vários preços. Hoje o preço para o produtor rural é 180, são 2 dias de palestra, são 11 palestras, além de 4 coffee break, um coquetel. Estudante é metade, é R$90, né, basicamente o custo que nós vamos ter. E pedindo realmente que haja uma participação de todos o setor, porque é importante, pelo nível de palestra que nós estamos trazendo, que tenha público. Também nós vamos ter a honra de o evento ser aberto pelo nosso secretário, Arnaldo Jardim, que vai fazer a abertura no dia 23, às 9 horas. E tem vários preços, por exemplo, associado do Sindicato Rural, associado da Apotex, associado cooperado da Copercitos, o preço é um pouco menor, R$150 hoje. Então são alguns preços, mas todos muito acessível. O preço realmente está muito bom, basicamente fizemos um preço para pagar os custos. Como o evento não tem nenhum objetivo de ter lucro, na verdade, todo o lucro que nós conseguimos nos eventos anteriores, nós estamos doando. Nós doamos, por exemplo, algum equipamento, algum produto para, por exemplo, Unifeb, doamos também para o Hospital do Câncer, ou algum órgão associado ao Hospital do Câncer, como, por exemplo, a Casa Vovô Antônio. Então, todo o lucro a gente reparte. Por isso que a gente consegue fazer o preço bem acessível, porque não visamos lucro. Agora, é importante, o Leilo
comentou que está uma variação muito grande de preço e realmente houve uma queda. Nesse momento, acho que é mais ainda importante a participação do produtor, porque nesse momento ruim, e tem vindo aí 2 anos meio ruim, o produtor tem que ter acesso a novas tecnologias para poder baratear seu custo de produção e tornar viável a sua produção. Então ele tem que ter acesso, tem que receber essas informações com esse objetivo, tem que otimizar a sua produção, com o objetivo de tornar viável. Mas infelizmente há essa variação muito grande de preço e o governo federal, infelizmente, repito mais uma vez, não tem sido muito sério com relação ao produtor rural. Ele não tem colaborado. Nós não queremos nem ajuda, não. Nós queremos que ele seja justo com o produtor rural. E isso, infelizmente, não tem acontecido. Tem alguma coisa, por exemplo, o etrel que é necessário para a produção, produzir mais, e que não prejudica a árvore. Ele custava o mês passado 200, hoje está em 210. E o preço diminui. Salário todo ano, é claro, tem que ser reajustado. Então tudo sobe e o governo fica nesse assunto aí de não ajudar o produtor brasileiro. Se você for hoje, é uma realidade, na Firestone, na Goodyear, você vai ver lá no pátio, pneus da China, não tem um pneu. Vai saindo, vai vendendo, vai chegando, vai vendendo. Pneus do brasileiro, está lotado, ninguém compra porque é mais caro. Ao ponto de um comerciante, para quem eu vendo, ele falou, eu fui pôr pneu, eu fui em Rio Preto, ele é perto de Rio Preto, eu fui lá e eu pus da China, porque o produto é o mesmo, só que é mais barato. Fica mais barato vir da China do que o produzido aqui. Então o governo podia olhar, e parece que tem também uma comissão de produtores lá na Câmara Federal, no Senado e etc., e não faz nada por isso. Lamentavelmente, né, Paulo? Não estou dizendo por mim, não, porque, é claro, mas tem pessoas, principalmente aquele produtor familiar, que é ele e a esposa, eles vão lá sangrar a sua seringueira. Eles, não dá para pagar um empregado. Agora, vendendo do preço que está trabalhando praticamente de graça. Ô Paulo, o Brasil, como grande produtor e exportador, perdeu a hegemonia da primeira idade de exportação e produção. Eu pergunto a você, existe com essas circunstâncias importação do produto? Sim, esse é o grande problema do setor. O Brasil produz hoje em média 35% da necessidade da borracha natural. E o restante é importado do Sudeste Asiático, basicamente Tailândia, Indonésia, Vietnã, Malásia, que são países que têm uma situação de produção muito diferente do Brasil. Por exemplo, em termos trabalhista, os encargos trabalhistas nesses países são muito baixos. Termos salariais, também muito baixos. Então, ele consegue produzir, citando só 2 exemplos, só 2 situações, consegue produzir com um preço muito mais baixo que o nosso por causa disso. Os encargos trabalhistas são muito menores, os salários são muito menores, a gente vê algumas situações até de salário semi-escravo nessa região, principalmente, por exemplo, Vietnã, e aí consegue trazer o produto muito barato. Qualquer país sério, ele taxaria esse produto, não para favorecer o produtor, é para equiparar o preço, dar uma equalização do preço que é produzido lá fora para produzido aqui dentro. E isso sempre foi assim. Nós tivemos uma taxa de importação, alguns anos atrás, que era a 20% de importação, justamente para ter essa equalização de preço. Depois a taxa caiu para 4%, por pressão das indústrias pneumáticas, caiu para 4% de importação. Lógico que aí tem também frete, tem seguro, mas a taxa em si que nós estamos comentando. Com muito esforço, o ano passado, um ano atrás, conseguiu subir para 14%, mas o governo deu esse aumento durante um ano, venceu agora, novamente pressão das indústrias pneumáticas, baixou para 4%. Então, isso não é justo, quer dizer, não é assim que tem que funcionar o mercado. Ele tem que proteger o produtor para que ele possa realmente ter condições de produzir. Então, isso é fundamental. O Leilo comentou da comissão que está discutindo o assunto lá em Brasília, lá no Senado. Acho que essa comissão não representa adequadamente os produtores. E, lamentavelmente, tem que ser uma comissão onde tenha representatividade o produtor e não
e não ser representativa, por exemplo, das indústrias beneficiadoras de borracha ou mesmo das indústrias pneumáticas. O peso maior tem que ser nessa comissão dos produtores de borracha natural. Bem, nós estamos recebendo o nosso convidado já aqui, mas vamos aos nossos internautas rapidamente, doutor Luiz Miziara. Os internautas continuam participando do programa, vendo o nosso programa pelo Facebook. José Antônio Malamã, dando bom dia. Um grande abraço ao Malamã. O Malamã, grande amigo nosso. O Nilton Vieira também, amigão da gente, sempre participando, bom dia. Líder de audiência na internet, hein? A Roselane Batista, dando bom dia a todos nós. Hermano Amâncio de Souza Neto, o irmão do Café, grande narrador esportivo aqui, que recentemente estava narrando o futebol do Barretos Esporte Clube. Vendo também, assistindo o nosso programa, o Paulo Correia, vereador, que sempre está, todo sábado está sintonizando o programa. E diretamente de Araxá, nós temos também a Matilde Alves dando bom dia. Bom dia para você, Matilde, um grande beijo. Bem, segundo, nós recebemos aqui o Arnaldo Jardim. Então vamos seguir. Enquanto o deputado licenciado Arnaldo Jardim está cumprimentando, nós vamos aos comerciais rapidamente, que aí a gente já só vai falar desse assunto. Exatamente às 10h23. A gente volta daqui 1 minuto. É muito mais música e informação. O Diário Independente FM. O Hospital de Câncer de Barretos mudou de nome para Hospital de Amor. O que não mudou é que a gente ainda precisa da sua ajuda. Para doar R$10, ligue 0500 504 1210. R$20, ligue 0500 504 1220. E para doar R$50, ligue 0500 504 1250. Para outros valores, visite o site hospitaldeamor.com.br. Hospital de Amor, porque vencer o câncer é mais fácil quando se está cercado de amor. Show de aniversário! Show de prêmios Tome Leve! Informe seu CPF no caixa, cadastre e participe da promoção que está dando muitos prêmios. A cada R$70 em compras, ganhe um cupom. Aproveite as ofertas especiais deste final de semana. Coxa sobre coxa Copacol pacote quilo, só R$4,29. Ponta de peito quilo, só R$12,99. Linguiça toscana Seara quilo, R$9,89. Show de aniversário! Show de prêmios Tome Leve! A Volkswagen prorroga Black Friday pra você de 21 a 30 de novembro. Alinhamento, balanceamento e rodízio de pneus no seu Volkswagen por apenas 2 parcelas de R$25. Black Friday é na Volkswagen. 33217777. Para Maroc, consulte valor Black Dyer. Você sabia que uma das saídas para a crise da sua empresa pode estar em fusões e aquisições? A Nova Finanças surgiu para auxiliar você a encontrar o melhor caminho e oportunidades para a sua empresa, com essa e outras soluções em finanças. Com a Nova Finanças, chega ao interior paulista a expertise em finanças utilizadas por grandes empresas de todo o Brasil, como, por exemplo, assessoramento em todas as fases do processo de fusões e aquisições. Para mais informações, acesse novafinanças.com.br. A Maçã apresenta o Verão Ana Capri. Daquele jeito que a gente gosta, moderno, estiloso, prático e descomplicado. Modelos especiais com cores exclusivas de sapatilhas, tênis e sandálias flex. A Maçã apresenta o Verão Ana Capri. Para você aproveitar ao máximo a nova estação. E na Maçã você ainda encontra bolsas Victor Hugo e Elos. Tudo em 12 pagamentos, sem entrada. Na Cirúrgica Droga Dada você encontra as melhores marcas pelos menores preços. Produtos médico-hospitalares, dietas especiais, cintas e meias, tudo para a área da saúde. Venda e aluguel de cadeiras de rodas e para banho, muletas e uma linha de cadeiras motorizadas. Além de uma loja completa, você também encontra atendimento especializado através de uma enfermeira e de um fisioterapeuta. Cirúrgica Droga Dada, conforto e praticidade para o seu dia a dia. Informações 3322-4776. A Imobiliária de Jair Vicente convida. Vá conhecer os lotes comerciais à venda no Residencial Vida Nova Barretos. Bairro planejado, moderno, um residencial de casas que no atual momento não tem nada igual em Barretos. Adquira seu lote comercial. Imobiliária de Jair Vicente. 45 anos de tradição e qualidade. Sua satisfação faz parte do nosso negócio. Rua 24, esquina Avenida 27. Fone 3322-2244 em Barretos. Você está ouvindo
A verdade total em tempo real. Às 10 horas e 26 minutos, 10 e 26, Rádio O Diário Independente FM e também o Facebook do Jornal Diário. Deputado, para nós sempre deputado federal, prazer em tê-lo aqui. O Jornal Diário, numa das colunas, diz hoje o seguinte: deputado federal pelo PPS, licenciado e atual secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, terá uma passagem rápida hoje por Barretos. Tempo suficiente para participar do programa A Verdade Total em Tempo Real, das 10 às 11 horas e 30 minutos, pela Rádio Diário Independente FM e Facebook de O Diário. Sintoniza. Tá certo essa nota? Bom dia. Vira Barretos e não vira aqui no Verdade não vira Barretos, né? É verdade, é verdade. Aqui se forma opinião. Eu estou muito feliz, Lelo, de estar aqui. Olha o time aqui que eu tenho o privilégio de integrar nesse instante aqui. Pessoas de muita representatividade na cidade. Hoje o dia, graças a Deus, começou cedinho. Eu estive em Colômbia. Lá nós fizemos a abertura de uma estrada rural que era há muito tempo demandada lá pelo município. Eu consegui viabilizar um recurso. Esteve lá o nosso pessoal da CAT, que é o Rolando, me acompanhando. Está aqui o nosso querido Paulo Brito. Então são pessoas da nossa equipe da Secretaria da Agricultura. E lá, no retorno de Colômbia, eu vim ouvindo vocês já. Que bom. Vim ouvindo todo o início, vi o grau de participação que o Verdade tem tido agora por esse instrumento moderno, atual, que é a questão do Facebook. Estão nos assistindo aí, então estou muito feliz de poder estar aqui. Mas você está me perguntando sobre a situação da Secretaria. A Secretaria vive um bom momento. Primeiro, nós temos ainda do setor agropecuário, nele, o setor que faz a diferença para o Brasil. O setor agropecuário, nesses 3 anos em que o país teve recessão, a recessão teve ano que foi de 3, outro ano 2,8, outro ano 3,2, foi em torno de 3%. Durante 3 anos recessivos que o país diminuiu, ele só diminuiu 3% por conta do setor agro, que teve desempenho positivo. Porque se dependesse só dos dados da indústria, ele teria diminuído 10, 10 e 10. Mais do que isso, eu acho que uma coisa que você, Lelo, sempre defendeu aqui, a mesa aqui, até por conta da característica que tem Barretos, do aspecto que tem Barretos, de excelência produtiva, logicamente induz a isso, mas eu quero fazer uma reflexão mais geral. Me desculpe, estou falando demais, quero ouvir vocês aí, mas outro dia eu aprendi muito. Eu fui na Getúlio Vargas, estava lá com o Roberto Rodrigues, e nós tivemos lá num longo diálogo com o professor, estou dando nomes para ser exato, porque Roberto a minha Rodrigues opinião... foi ministro da Agricultura. O Roberto Rodrigues foi ministro, é um grande pensador do setor, maravilhosa pessoa, foi secretário de São Paulo também, hoje ainda é a pessoa mais ouvida no setor, eu não tenho dúvida, e ele estava com o professor, nós estávamos com o professor Yoshiaki Nakano. E ele fez uma reflexão. Ele falou assim: o que são ondas econômicas no país? Nós estamos terminando um ciclo e nós estamos com condições de iniciar um novo ciclo na economia do país. Para você determinar que setor vai ter pujança, vai ser o locomotiva, vai ser aquilo que puxa a economia, você tem que ter 3 conceitos aí, 3 critérios. Primeiro, você ter um acúmulo de capital. Você tem um acúmulo de capital na indústria? Tem. Só que hoje o acúmulo de capital da indústria tem uma característica. O centro de decisão não é no Brasil. Quando uma determinada montadora, X, não vou falar nome para não parecer nenhum julgamento, decide desativar uma linha de produção ou ativar uma linha de produção, ela olha aquilo que está sendo melhor. Fala, vou fazer no Brasil. Ela amanhã decide, vou parar no Brasil e vou fazer na Tailândia, vou parar no Brasil e vou fazer na Polônia, vou parar no Brasil e vou fazer no México. Tá certo? O centro de decisão não está aqui. Então, aqui nós temos acúmulo no setor agro e centro de decisão aqui. O setor agro ainda está aqui, embora tenha capital estrangeiro vindo. Segunda questão, o setor tem que ter inovação, capacidade de inovar. E tem um dado fantástico. Nós vamos lançar um projeto, ali vai ter um grande encontro promovido pela Secretaria em março, que chama Agrifutura.
metade dos aplicativos. Estou falando para o pessoal das redes sociais, particularmente, que é um pessoal muito antenado nisso. Tá certo? Metade dos aplicativos que o Brasil teve nos 2 últimos anos não foram da indústria, do setor de serviços, do comércio, foi do setor agro. Aplicativos estão abrindo caminho para a agricultura de precisão, para você ter um outro conceito no combate a pragas e doenças, para você ter um outro grau de eficiência na pecuária, tá certo? Então tem uma capacidade de inovação. E terceiro, efeito cascata sobre os outros setores da economia. Quem que tem isso hoje? O setor agro. Quem puxa ainda a produção de equipamentos? Equipamentos agrícolas. É o setor mais dinâmico da indústria de equipamentos. Se você for querer ter uma política estruturada, a safra de grãos desse ano, 238 milhões de toneladas de grãos, demandou o quê? Uma grande estrutura de armazenagem e uma grande estrutura de logística de transporte. Então eu não tenho dúvida, para encerrar e submeter a vocês aqui uma tese, o seguinte: o novo desenvolvimento, o novo modelo de desenvolvimento que nós vamos ter que definir a partir das eleições de 2018, vai ter essa decisão. O Temer está controlando a situação, tentando manter aí para nós chegarmos até 2018. E aí começar um novo momento na história do país. Eu defendo que ele tem que ser baseado no setor agro, porque é aonde o Brasil tem vantagem comparativa e competitiva em relação aos outros países do mundo. Chegaram também com o deputado e secretário Arnaldo Jardim, é membro da mesa, mas depois que o Nenê Dair, é nosso grande amigo, foi para a casa do pai, ele está trabalhando agora, porque virou dono realmente, né? E o Mocinho está falhando, mas está aqui com ele. E também o doutor Emanuel Mariano Carvalho, estava me recordando aqui enquanto você estava falando, Arnaldo, que quantas vezes você esteve aqui apoiando o doutor Emanuel. Muito orgulho. E ele antes e depois, por tudo que fez e deixou na cidade, sempre o Emanuel. Ele veio com uma cara meio lavada hoje, porque ele saiu do barbeiro. Tá bonitinho, viu, doutor Emanuel? Bom dia. Bom dia, Lelo. Bom dia a todos da mesa. Em especial, eu quero cumprimentar o Arnaldo Jardim, né, o deputado federal Arnaldo Jardim, agora secretário. Eu acho que a escolha do Alckmin não poderia ter sido tão boa, porque quem conhece o Arnaldo bem próximo sabe do dinamismo que ele tem, viu, Lelo? O Arnaldo não tem bola perdida para ele, não. Ele vai atrás de todas e ele acaba impondo assim, um método de trabalho muito interessante, e a secretaria realmente está se revigorando com isso. Mas eu vim dar um abraço no Arnaldo, cumprimentá-lo. Nós estamos hoje com o casamento do Bodinho aí para acontecer, né, Lelo? Hoje à noite. E eu queria dizer o seguinte, que o Arnaldo não vai se lembrar disso, não vai passar por isso, mas eu quero que a população de Barretos entenda que um dos grandes serviços que essa cidade tem hoje, um ícone da nossa saúde de Barretos, que é o AME, que hoje é tão bem tocado pelo Henrique Prata, né? O Henrique Prata lá atrás assumiu o AME, mas não foi assim que começou o AME. O AME começou numa ligação do então deputado Arnaldo Jardim para mim, prefeito, dizendo que existia a possibilidade de se trazer um AME para Barretos. E essa data, eu não esqueço essa data, porque essa data era a véspera do Natal. Ele falou... Desculpe, Emanuel, fazer uma correçãozinha só, porque você está até me emocionando com isso. Na realidade foi até mais delicado, porque foi entre o Natal e o Ano Novo, Emanuel. Foi no dia 27 de dezembro, aquele dia que não tem nada, né? Tá tudo parado, e o Emanuel correndo em São Paulo, dia 27, os prefeitos tudo de férias por aí. E o Emanuel lá em São Paulo no dia 27. E era assim, fechamento do ano, e o Barradas, saudoso Barradas, que ajudou muito o Barretos, uma pessoa maravilhosa. Ele assinou isso entre o Natal e o Ano Novo, e Barretos pôde contar com o AME, Lelo. Então, hoje a gente vê aquilo lá tudo bonito, a gente não sabe que a história, tem uma história por trás disso, e o Arnaldo nos ajudou. Outra coisa que Barretos e Guaraci precisa agradecer muito ao Arnaldo Jardim, foram 7 quilômetros de terra que desunia Barretos e Guaraci, não nos unia, ele nos desunia. É verdade. Barretos perdia todo o fluxo de pessoas de Guaraci, e ele é muito grande para a nossa cidade, porque Guaraci tem uma afinidade maior com Barretos até do que com São José do Rio Preto.
A população gosta de vir para cá, para o serviço médico, para o comércio, para toda a rede de serviço que Barretos tem. A gente tinha que ir quase em Olímpia, né, E Manuel? aquilo era uma coisa assim fora do normal. Foram 7 quilômetros que nos uniu. Né? Parece uma coisa pequena, mas uniram duas cidades que são hoje muito entrelaçadas em todos os aspectos. Então, isso é um pouquinho só, tem muito mais coisa do Arnaldo, quando ajudou a gente nas obras da cidade, na Avenida Jerônimo Alves, lá embaixo, em frente ao Hospital do Câncer, tudo isso era sempre uma pessoa que nos ajudava. Desfavelamento lá hoje ninguém fala mais nisso, Lelo. Antigamente era uma vergonha, uma favela que passou por 3, 4 prefeitos sem solução. E lá no Brejo, a favela do Brejo, no fim do Barretos 2, que ocupava aquilo tudo. E o Arnaldo conseguiu as casas que hoje estão no São Francisco e no Dom Bosco para a gente poder tirar aquele pessoal de lá, num dos trabalhos que foi premiado em Brasília. Eu recebi lá um prêmio pelo desfavelamento, sem nenhuma guerra, sem nenhum rojão, sem nem nada assim, sem uma briga. Foi um trabalho que o Arnaldo fez. Isso sim, a gente depois pode ir lembrando outras coisas, né, Mussa? Mas por tudo... a Avenida dos Coqueiros, que ele ajudou também. Então, se a gente for ficar falando aqui, mas o que eu quero deixar claro é a importância desse homem para Barretos. Mas é por tudo isso que ele é deputado federal, não tem a menor dúvida, né? Se não fosse por isso... Não, mas eu sinto que até Barretos não retribuiu, mas não como deveria ter retribuído o Arnaldo. O Arnaldo merecia Manuel, muito mais que isso. Aqui, uma alegria ter essa amizade. E o Manuel falou, eu estava olhando agora para o Mussa aqui, o Mussa era o secretário da Saúde, você lembra, Manuel? Aí nós tínhamos aquele desafio de fazer a cobertura lá, você lembra? Do telhado, que era aquela reformulação. Lá do vocacional. Lá no vocacional. A doutora Teruco nos recebeu nesse dia 27. Depois nós trouxemos aqui o doutor Miguel Cirugi, quando veio aqui na abertura do AME. São coisas maravilhosas aí. Essa ligação com Guaraci, nós pegamos e conseguimos levar o Dario Reis Lopes. Você lembra, Manuel? Era o secretário de Transportes. Isso. Sabe o que ele é hoje? Lá em Brasília, é o responsável por toda a aviação civil do Brasil. Nós descemos no campo do Ibitu, lá do campo de futebol do Ibitu. Isso lá. Mesmo. Descemos lá. Bom, estão falando muito do Arnaldo Jardim, pelo que ele fez por Barretos, e o pessoal da região está marcando presença também, fora de Barretos aqui, ó. O Davi Martins, secretário Arnaldo, marcando presença em todo o estado. Parabéns pelo seu trabalho e dedicação. A população iracemense e salgadense agradecem as ajudas ao nosso povo. Aliás, o povo tá indo longe, hein? Tá indo longe, tá vendo? Deixa eu traduzir para vocês quem é Davi Martins aí, tá certo? Isso. O Davi é um grande amigo meu de São João do Iracema. São João do Iracema é ao lado de General Salgado. Nas últimas eleições, o Davi foi candidato, perdeu por pouquíssimo voto lá em General Salgado. A sua esposa é prefeita em São João do Iracema, onde o Davi já foi prefeito por 3 vezes lá. Então é um querido amigo lá daquela proximidade, para diante de General Salgado. Muito obrigado, Davizinho. Parabéns por você estar antenado aí e cobrindo aí, acompanhando verdade, longe. Então pode cumprimentar o prefeito de Bebedouro. Antes de você chegar, o prefeito de Bebedouro já teve 2 mensagens. Teve 2 mensagens. Se cumprimentando, de Bebedouro. O Fernando Galvão. Fernando, muito obrigado, querido. Tá vendo? Você vindo a Barretos, depois do Mucinho, diz que tem que ir embora. Tem que assinar o ponto ainda, né, Mucinho? Bom dia. Bom dia aos amigos da mesa e os ouvintes da Verdade Total. Eu queria deixar registrado aqui, porque o Arnaldo não é simplesmente o secretário e deputado, ele é amigo de Barretos, né, Manuel? Um grande amigo que sempre me chama atuando por nossa cidade. Mas bem antes do Arnaldo ser deputado, a gente já tinha uma amizade assim, fora da política. Aí depois que o Arnaldo e a gente entrou com o Manuel, com o nosso grupo, a gente viu que o trabalho que o Arnaldo fez, realmente eu concordo com o Manuel, que Barretos deve sim, sempre que for possível o Arnaldo ser candidato, a gente está sempre apoiando o Arnaldo. Mas eu quero deixar registrado, sabe, Arnaldo, que eu tive um amigo nosso comum de Ribeirão, e ele falou que nos fins de semana você não para, você viaja todo dia e de carro. Você não dá muito prejuízo para o governo, assim, gasto, né? Mas você viaja com o seu carro e visita todo o estado. Por isso que eu acredito que a nossa Secretaria da Agricultura está
alavancou bem, e o agronegócio realmente é o que alavanca a economia do nosso país. E isso tudo acho que tem a ver com o seguinte, que antigamente a evolução vinha através da terra e por água. Hoje ela vem pelo ar. Então a tecnologia que está fazendo o nosso campo crescer muito, tem muito a ver, que eu estou vendo com o material informativo seu aqui, inclusive em cima de pesquisa, e que o governador Alckmin apoia tudo isso. É interessante saber que essa parte tecnológica e que está trazendo para o campo assim, uma tranquilidade, ficar até bem à vontade para produzir mais, tem tudo a ver com o trabalho que se desenvolve no nosso estado de São Paulo. Arnaldo, agora eu vou ter que trabalhar, mas eu vim aqui para desejar para você um bom estado. E ali, Lilo, você falou que ele veio aqui para ficar rapidamente, mas o Arnaldo me confidenciou que agora ele vai dar mais um tempinho mais em Barretos. Então tá ok. Obrigado, Múcia, querido. Muito obrigado. Ainda sobre o Dr. Manuel Mariano Carvalho, tem que acrescentar aqui que ele foi muito lembrado hoje e ontem, durante a inauguração do Fórum Trabalhista, foi na gestão dele que a Prefeitura doou aquele terreno, que foi o grande sonho. Ontem o Onofre Pós-Resende já citou a inauguração ontem e partiu aí com pedido para o prefeito Emanuel Mariano Carvalho, que doou então o terreno. Foi muito lembrado eu te parabenizo por isso. Legal o reconhecimento, né, Lilo? Nós imaginamos ali naquele momento, aí eu vou falar também, vou citar o Arnaldo de novo, daquele momento em que nós precisávamos tomar uma decisão em relação primeiro ao Fórum de Barretos, né? E o Fórum ali na 15... com a 18 também já não estava comportando mais, e aí nós fomos para a região dos Lagos, e lá nós construímos, na minha administração, com a ajuda do Arnaldo, que era um convênio Estado-Prefeitura, era 80% do Estado, 20% da Prefeitura. Teve uma época que o Estado deixou de pagar, a Prefeitura ficou honrando sozinha. E na inauguração do fórum eu assisti um dos discursos assim que mais me emocionou em toda a minha carreira política, foi o discurso do Arnaldo Jardim, lá assim, com o Serra, com deputados, tal, um discurso muito vibrante. E era um ano antes da minha reeleição, né? Isso foi em 2007, quando o fórum foi inaugurado. E daquele momento nós passamos a pensar na região dos Lagos como uma região, da região da Justiça de Barretos. Aí nós doamos para a Justiça Trabalhista, depois de 12 anos está sendo concretizado agora o prédio. E nós doamos também para a Justiça Federal do lado. A Justiça Federal, o então presidente, Dr. Roberto Haddad, deixou, né, para o ano seguinte uma parte das verbas alocadas, mas aí, por decisão do próximo presidente, o fórum não começou a ser construído ainda, mas eu espero que um dia seja. Então é um retrato ali muito bom das três, do trabalho, da Justiça Estadual e da Justiça Federal no mesmo local, junto com todos os seus cartórios. Feliz daquele que tem uma história para contar. O Lelo, e aqui, ó, só para lembrar, nós falamos do Bodinho, ele está assistindo a gente, ó. Bom dia a todos, um abraço especial ao grande amigo Arnaldo Jardim. Tá aí. Bodinho, comporte-se aí, hein? Que seja um dia muito feliz, muito especial para você aí, viu? Muito obrigado. Ele tem que ficar concentrado, né? Casamento hoje não é fácil. Como diz o Lelo, você que gosta, como diz o cara, tá molando o facão, né, Lelo? Tá molando o facão. A Vanessa Márcio Seschini Kemp, Lupércio também agradece a sua presença. Um abraço da família Kemp. Que beleza. Lupércio é um município também muito querido nosso, especial do estado de São Paulo. Atualmente é o Anésio Kemp, pai dela, que é o prefeito lá. Eu sou amigo da família há muito tempo. Anteriormente foi o Abílio Kemp, queridos amigos de Lupércio. Muito obrigado. E deixa eu aproveitar e fazer aqui, ó. Estou substituindo o Lelo aqui. Saudar, que chegou conosco aqui, já esteve em Colômbia comigo agora, de manhã, o Ciro Pena, presidente do nosso Sindicato Rural de Barretos aqui. O Ciro Ferreira Pena Júnior, Cirinho, do Sindicato Rural do Vale do Rio Grande de Barretos e região. Bom dia, Cirinho. Tá, hoje nós estamos aqui, o espaço vai ser pequeno. Vai ser pequeno, né? Mas eu ia conversando, Arnaldo, que eu admiro a sua memória. Eu, com tanto tempo de rádio e de jornal, eu entrevistei várias pessoas, agora admirava um tal de Paulo Maluf, está vivo, Fiore Giuliotti, você falava o nome, daí 10 anos eu te lembrava do nome. E você também lembra de todo mundo das cidades, parabéns pela memória. É que a gente faz muito amigo, né? Então isso facilita muito aqui.
nós estamos falando de reminiscência, daqui a pouco nós vamos falar da nossa faculdade de odontologia e vamos falar da nossa Universidade Barretos, né? Hoje universidade, né? Nós lutamos tanto nisso para que nós pudéssemos ter, foi outra coisa que também tratamos junto com o doutor Emanuel, com a direção da escola, transformar aquilo que era um conjunto de faculdades numa universidade, né? Ou seja, nós fazermos isso. E eu quero saber como é que está o nosso centro de recepção que nós conseguimos fazer na odontologia. Sábado é o dia que pega lá, né, meu doutor? Com certeza, Arnaldo, Lelo, bom dia a todos que estão nos ouvindo nessa manhã. Arnaldo, falar de você é sempre um prazer, né? Porque você é um deputado licenciado, nosso secretário de Agricultura, e como sempre, né? Muitos passam por aqui, mas você não esquece. Falando em reminiscências, né? Na época ainda, doutor Emanuel, de todo o movimento que você fez, né? Que nos ajudou lá, a Unifeb, que era um centro isolado, né? Faculdades isoladas. Você teve um papel importante, preponderante para transformar a Unifeb num centro universitário, que hoje, sem sombra de dúvida, desde a época que foi criado, né, ele só vem crescendo, e atualmente uma reitoria que vem fazendo uma administração digna de respeito, dignidade, em nome da professora Cici, nossa reitora. Eu atualmente respondo pela pró-reitoria de graduação do centro universitário. Nós temos 25 cursos, e você teve um papel muito importante também na odontologia, na época que nós buscávamos recursos. Você, desde que nós nos conhecemos naquela época, né, você nunca virou as costas para o nosso centro universitário, que hoje resplandece, né, e vem crescendo cada vez mais com o apoio não só dos estudantes e dos professores, mas de toda a comunidade das cidades circunvizinhas aqui. Então o centro universitário é uma referência, e felizmente hoje ele vai de vento em popa, consolidando cada vez mais como um centro de formação de pessoas de qualidade. Obrigado, viu, por tudo que você sempre fez por nós lá. Esse é o doutor Fabiano, obrigado. Professor e doutor Fabiano Santana dos Santos, filho do nosso querido Santana e da nossa querida Marilda, gente finíssima que a gente gosta também. Então, todos os setores da cidade têm uma mãozinha, mas nós vamos apertá-lo também. Lógico, né? Como é que é estamos aqui para isso. Eu vou fazer a primeira pergunta. Como é que é ser eleito deputado federal e depois abandonar os que votaram em você para ser secretário? Olha, foi uma discussão grande que nós tivemos com o nosso pessoal e a equipe. Essa pergunta do Lelo, deixa eu só traduzir. Quer dizer, quando você assume uma secretaria de Estado ou um ministério e você tem um cargo legislativo, eu deputado, você tem que optar em se licenciar. Você não pode conciliar as duas coisas, né? Então eu pesei muito. Para mim, valeu muito um fato, porque era início do governo da Dilma. Eu estava muito cético com relação àquilo que podia acontecer no Congresso Nacional, Leno. E eu usei uma frase, depois de muito ouvir as pessoas, uns a favor, uns contra tal, e eu realmente formei uma convicção de que o Congresso Nacional ia viver período em que ele ia ser um misto de palanque com delegacia de polícia. Por quê? Porque já tinha sinais de escândalos. O governo da Dilma, a eleição dela tinha sido construída com base em medidas artificiais, que era, no caso, a diminuição do custo de energia e o controle e congelamento que ela fez de combustível, que nós sabíamos que, do ponto de vista de economia, quando você pega fatores como esse, você represa, ele quando estoura a represa, ele vem e depois vem com um impacto muito acentuado. Eu sabia então que a economia ia entrar num debate. Os escândalos que vieram à tona, nós já tínhamos notícias deles. Alguns casos iniciados, e nós sabíamos que iam num crescendo. Eu falei, puxa vida, lá no Congresso, discutir política pública, discutir o futuro, não vai estar. Vai ter um acirramento muito acentuado. E, por outro lado, a oportunidade de ir trabalhar ao lado do Alckmin, que é uma pessoa que eu admiro. Acho que é uma das sobrevivências importantes que nós precisamos cuidar. Eu não tenho dúvida de que é a pessoa hoje melhor preparada para ser candidato e depois ser presidente da República. Vou trabalhar por isso, para que o Alckmin seja candidato a presidente da República. Então eu optei. Aí tinha um probleminha.
que eu fiz aí um jeito, aí a gente tem que ter habilidade. Que era o seguinte, uma das coisas do parlamentar, ao fora participar lá do debate legislativo, tá certo? É você ter as suas emendas. E eu consegui fazer uma negociação e todos esses anos, o que acontece, Lelo? Eu assumo o mandato durante 3 dias e nesses 3 dias eu apresento minha emenda ao orçamento. Então eu consegui manter o atendimento aos municípios, consegui preservar a minha indicação de recursos aos municípios. Então estava garantido. O debate, participar do debate da questão nacional, eu faço isso através das frentes que eu integro. Então assumi a Secretaria da Agricultura, foi um bom momento. Logo depois de alguns meses, eu consegui ser indicado pelos meus colegas secretários e presidi durante 2 anos o Conselho Nacional de Secretários da Agricultura. Então isso me deu possibilidade de, em temas como os desafios do setor sucroenergético da cana, que eu tinha muita relação, etanol, toda essa questão, eu continuei atuando. Os outros setores da agricultura, safra, recursos, juros, agora a questão da borracha, todas as questões que a próprio exercício me facilitou, eu continuei a fazer isso como deputado. Então, consegui, acredito eu, manter uma presença nos municípios, ou seja, atender aquilo que era uma base eleitoral, reivindicação, e ao mesmo tempo tocar o serviço como secretário da Agricultura. Realmente foi uma boa explicação, porque muitas pessoas não admitem um político que se elegeu, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, largar os votos que amealhou para poder pegar uma secretaria de Estado, entendeu? Isso muita gente critica, mas a sua explicação é excelente aqui e se deu muito valor àquilo que você está fazendo. Agora, continuando a falar em política, porque realmente está aqui um deputado federal, um homem eminentemente político. Uma pergunta que eu ia fazer, entre elas 2 ou 3, se você acha que o Geraldo Alckmin realmente é o candidato preferencial do PSDB à presidência da República, se ele vai pegar o partido, a presidência do partido, e como é que foi a queda como é que você avalia a queda do João Dória nas pesquisas? São questões muito importantes, aí eu vou tentar assim organizar. Primeiro, dividir com vocês uma responsabilidade que eu tenho, mas vocês sempre com essa generosidade aqui, porque isso vai significar também desafio. Eu fui eleito há 2 semanas atrás presidente do PPS no estado de São Paulo. Integro a executiva nacional do partido. Por que eu optei por isso, escolhi? Porque eu acho que as eleições de 2018 são mais do que umas eleições. É um momento de virada. Tá certo? Diante de uma crise bárbara, nós nunca tivemos assim, de legitimidade que nós estamos vivendo na política. Tá certo? Ou seja, eu acho que a atividade política nunca teve tão desmoralizada, tão enfraquecida. E ainda não está claro para mim como as pessoas votarão. No dia que eu fui eleito presidente do partido, e lá não só estava o PPS como um todo, todas as suas lideranças nacionais, tal, nos prestigiando, mas estavam lá também o atual vice-governador que vai assumir, o Márcio França, estava lá o João Dória, estava lá o governador Alckmin, que participaram, acompanharam lá essa eleição. Eu cunhei uma frase que eu queria submeter a vocês também e ouvi-los. Eu disse o seguinte: chega de gladiadores, é hora de construtores. No meu entender, todo o debate político no Brasil nunca teve tão enfraquecido. Você tem de um lado pessoas que xingam, de outro lado pessoas que xingam, e pessoas que alternam as suas posições. A Dilma, na sua reeleição, que eu disse que foi uma forçada de mão, e ela sabia disso, e nós depois, como se diz o ditado, semeia vento, colhe tempestades, com o que ela fez na economia, uma recessão de 3 anos, tá certo? 14 milhões de desempregados, uma coisa muito grave. A reconstrução não será rápida e não será fácil, né? Mas nós sabíamos que algumas coisas tinham que ser feitas. A Dilma assume, ela faz um pronunciamento, depois de alguns meses, diz o seguinte: precisa fazer a reforma da Previdência. Tá certo? Quem era do seu lado, PT e outros partidos, disseram realmente é indispensável fazer a reforma da Previdência. Quem estava contra ficou distante, tá certo? E diz, para que a reforma da Previdência e tal. A Dilma sai, o Temer assume.
e diz o seguinte: precisa fazer a reforma da Previdência. O PT faz uma grande mobilização nacional dizendo não, e não precisa da reforma da Previdência. E também, vou falar do nosso lado, os que estavam em oposição anteriormente falam realmente precisa a reforma da Previdência. O país não suporta mais isso. Não suporta que as pessoas que mudam de posição mudem de convicções. Você tem que ter uma convicção. Uma hora você está no governo, uma hora você está do outro lado, você tem que ter uma linha de conduta que você escolhe. Sendo oposição, eu defendo a minha tese dessa forma, sendo situação, eu vou implementá-la dessa forma. Mas você não pode mudar de convicção. Tá certo? E nós estamos vivendo isso. A política virou briga de torcida. Tudo que é do outro lado é ruim, é pênalti, está impedido. Tá certo? Do outro lado aqui não, está tudo certo. Não pode ser assim. Então, partindo dessa convicção, acho que as pessoas, nós temos que evitar um grande mal. Eu lamento muito quando vejo pesquisas que dizem que temos de um lado o Lula e de outro lado o Bolsonaro, que são extremos do ponto de vista da representação política. Vou fazer um histórico aqui, vocês estão sendo pacientes de me ouvir, Lelo, e me interrompa quando você achar que for aí excessivo. 1989. Tem uma entrevista que eu já reli ela 3 vezes, tá certo? Uma entrevista de um sociólogo famoso, tá certo? Que ele diz o seguinte: olha, quem é o favorito? Faltavam 4 meses para a eleição. Favorito? Mário Covas. Sujeito preparado, experimentado, um partido novo, era o PSDB surgindo, partido preferido da elite, os empresários, todos ali, partido diferente. Mário Covas. Ah, mas e se não for o Mário Covas? Bem, o Ulisses Guimarães acabou o Constituinte agora, era 89. Conhecido no Brasil todo, tem uns problemas, está um pouco velho, mas tem o PMDB. Se o PMDB se unificar, 22 governadores, o Ulisses pode ir para o segundo turno. Quem mais? Puxa, nós temos Aureliano Chaves, vice-presidente, pessoa do bem, um engenheiro, a força do PFL, simpático, bonachão, força do PFL, de Minas Gerais, um grande contingente eleitoral, ele vai para o segundo turno, tem muita chance. Aí quem mais? Tem um jovem, pode ser uma revelação, fala de um novo Estado, de enxugar o Estado, a FIF Domingos, pelo PL, Guilherme Afif Domingos, grande candidato. Tem mais? Tem ótimas pessoas. Tem o Ronaldo Caiado, é um pouco mais extremado e tal, mas é candidato, preparado, fala do setor agro. Tem mais? Tem o Brizola. Então, olha aqui, candidatos: Covas, Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, tá certo? Afif Domingos, Ronaldo Caiado, Brizola e outros. O meu próprio partido tinha o Roberto Freire como candidato. E aí perguntaram para ele: e o Lula? O Lula é muito extremado, o Lula não vai para o segundo turno, os votos da esquerda vão meio para o Brizola. E o Collor? Collor, estado pequeno, partido com um deputado, PRN, tá certo? Não tem expressão, não vai. Vem as eleições e Collor e Lula. Aí uma pessoa vai dizer assim: puxa, Arnaldo, mas isso foi há muito tempo, tá certo? Hoje não se repetiria isso. Não, repetiu o ano passado. Eleição no Rio de Janeiro. Eleição para a capital do Rio de Janeiro. Tá certo? O candidato do PMDB, apoiado pelo governador e pelo prefeito, que tinha uma boa avaliação, naqueles anos tinha acabado de fazer grandes fatos nacionais, Olimpíadas, Copa, tudo mais e tal. O candidato não foi para o segundo turno. O candidato do PSDB não foi para o segundo turno. O candidato do PT, que aí o PT já estava numa outra situação, não foi para o segundo turno. Tá certo? Quem foi para o segundo turno? Crivella e PSOL. PSOL, Freixo. Tá certo? Então, os extremos do espectro político. Qual é o meu grande temor? É que a gente tem um fracionamento do centro e que você deixa os polos, o radical, tá certo? Prevalecer. Acho que está na hora de construir convergência. Mas a minha pergunta, até agora eu acho que não foi respondida, com respeito ao prefeito João Dória. Por que ele, a queda dele na pesquisa? Então a primeira parte é o seguinte, porque você veio primeiro do Alckmin. Acho que é o Alckmin, eu vou trabalhar para isso, acho que é a convergência. Segundo, o Dória. Mas um minutinho antes de você responder sobre o Dória, já que você falou que o seu candidato é o Alckmin, tem aqui um participante aqui, o Kleber de Moura de la Ribera.
Ele fala o seguinte: nacionalmente, o PPS Nacional namora a candidatura do apresentador Luciano Huck. Qual o seu entendimento dessa possibilidade? O PPS, no meu entender, deve trabalhar por uma candidatura do Centro Democrático e deve ser a candidatura do Geraldo Alckmin. O Luciano Huck está agora se dispondo a participar da política, teve 3 encontros com o PPS, teve um encontro com o Roberto Freire, presidente nacional, e 2 outros encontros em que ele fez com o Jungmann também, que é ministro da Defesa, do PPS, junto com o Roberto Freire. O Luciano Huck organizou um movimento chamado Agora. Esse movimento congrega vários empresários e pessoas que querem participar da política, novas pessoas, e querem lançar candidatos. E nós ficamos muito honrados com isso. Ele nos procurou, ele disse que dos partidos que estão aí, que ele enxergava no PPS o partido que se aproximava mais de um sentido de renovação, porque eram dos partidos que aí estão, os partidos menos contaminados por toda a situação aí política vivida. Então, em função disso, o Luciano Huck pediu que nós fizéssemos uma reunião com o Agora, tá certo? E o Agora vai indicar candidatos, vai indicar para que se filiem em vários partidos, mas preferencialmente no partido do PPS. Sobre a candidatura presidencial, o Luciano Huck nos disse, política pode mudar. Lógico. Tá certo? Política dinâmica, né? Política dinâmica. Mas nos disse que ele não pretende e que não é projeto dele ser candidato a presidente da República agora. Ele até disse que ele imagina que no futuro ele gostaria de ter uma experiência nesse sentido. Então, o movimento Agora e alguns outros movimentos, eu acredito, há alguns movimentos sociais que têm nos procurado, o RAPS, que é coordenado por aquele Guilherme Leal, dono da Natura, que foi vice da Marina, que tem nos procurado, discutido, que o PPS tem sido um pouco depositário dessas iniciativas. João Dória agora. João Dória. Eu acho que o nosso João Dória cometeu erros. Cometeu erros muito graves na condução da sua linha política. O João Dória surge como uma ideia de renovação positiva, tem o nosso entusiasmo, nós participamos ativamente da campanha do Dória e ele se elege prefeito da capital. E eu acho que ele foi um pouco picado pela mosca azul. É verdade. Essa expressão não tem nada a ver com o nosso lindo cenário azul. É outra. E nem com nem com a pílula azul. Nem com o azulzinho. E nem com o novembro azul, né? Mas o Dória foi um pouco motivado, afoito por isso. E foi muito, muito grave. Eu acho que ele pagou um preço por isso. Qual foi o preço maior que o Dória pagou por conta disso? Pagou um preço que foi enfraquecer a sua imagem. Porque passou à população uma ideia de precipitação e de uma ideia que eu vou resumir numa frase, que uma pessoa me disse: mas eu pensei que ele fosse diferente, ele é igual a todos. É verdade. Pronto. Tem momentos que uma frase vale mais do que um discurso de tanto tempo. Então, eu acho que ele se precipitou no que diz respeito. Deveria se concentrar, deveria fazer um trabalho nisso. Mas acho que ele percebeu, ele reviu, ele teve uma conversa com o nosso governador Alckmin, está muito entrosado com o Alckmin, reconhece, tá certo, que o momento é de uma renovação do ponto de vista nacional, porque nós precisamos de mudar lá, ter pessoas sérias, capazes, tudo mais e tal, mas capaz de construir a convergência. Então o Dória está muito entrosado hoje com o Alckmin, está na linha do apoio ao Alckmin para presidente da República. Muito bem. O PPS vai sempre indicar alguém ou pode ter candidato próprio também? O senhor vai responder depois dos comerciais, às 11h05. A verdade total em tempo real. Todo sábado, às 10 da manhã. ZYK 556, Rádio O Diário Independente, 93,5 FM, uma emissora do Grupo Monteiro de Barros. O Diário Independente FM. O que é mais importante para você? Seus filhos, sua família, sua casa.
Aproveite novembro para saldar seus débitos com a Prefeitura inscritos na dívida ativa até 2015. Para pagamento à vista, você tem 90% de desconto em juros e multas. E nesse mês de novembro, você também pode parcelar em até 26 vezes. Garanta um fim de ano tranquilo com o que há de mais importante na sua vida. Barretos, uma cidade de todos. Você não tem o poder de voar, não é? Não tem um cinto de utilidades, não fica verde quando tá nervoso. Não tem super velocidade. Não tem visão de raio-x. Não fica invisível. Não tem super força. Tá tudo bem, não tem problema. Você também pode ser um herói. Cadastre-se como doador de medula óssea. Você pode salvar uma vida de verdade. Uma campanha da APAR. Black November Week do Liceu Tec. Matrículas com 70% de desconto. Matricule-se nos cursos técnicos do Liceu Tec e desfrute dos ótimos salários e da alta empregabilidade que o mercado pode oferecer nas áreas de farmácia, radiologia, enfermagem, administração, eletrônica, automação industrial e eletrotécnica. Black November Week, cursos técnicos Liceu Tec. Descontos de 70% para você se matricular. Liceu Tec, você preparado, você empregado. Promoção válida dos dias 20 a 25 de novembro. Você sabia que a Rede Drogadada possui o maior estoque de medicamentos genéricos da região e gratuitos através da farmácia popular? Isso mesmo. E você ainda encontra descontos de até 85%. Vá a uma Drogadada mais perto de você em Barretos e economize. Informações e disque entregas 17 3323 3504. Rede Drogadada, 40 anos. Preserve o cuidado que o médico teve ao prescrever sua receita. A Volkswagen prorroga Black Friday pra você de 21 a 30 de novembro. Alinhamento, balanceamento e rodízio de pneus do seu Volkswagen por apenas 2 parcelas de R$25. Black Friday é na Volkswagen. 33217777. Para Maroc, consulte valor Black Dyer. Venha se divertir no Rio das Pedras. Você garante a sua diversão durante todo o dia no maior clube de campo da região. Temos brinquedos para toda a criançada. O clube oferece piscinas relaxantes e praia artificial que podem fazer o dia da sua família inesquecível. Adquira seu passaporte na portaria do clube ou na Secretaria Central. Venha passar o dia com a sua família no Rio das Pedras, em Barretos. Vai ter marmelada? Vai sim, senhor! Vai ter goiabada? Vai sim, senhor! Vai ter espetáculo de dança? Vai sim, senhor! Do Colégio Nomelini, que orgulhosamente apresenta um espetáculo de dança fabuloso com o tema circos. E acontecerá dias 25 e 26 de novembro, às 19h30 no Teatro Jorge Andrade, na Unifeb. Ingressos à venda na Secretaria do Colégio Nomelini. Você está ouvindo A Verdade Total em Tempo Real. Às 11h10, 11h09 agora, 11h09, A Verdade Total em Tempo Real. Hoje nós estamos, falar para todo mundo, o Fabiano Santana, o doutor Paulo Brito, o Marcelinho Monteiro, o deputado Arnaldo Jardim, Luiz Miziara, Renato Peguinho, o Ciro Ferreira Pena Júnior, Nof Rosa Rezende e os outros que foram tomar um café e voltam daqui a pouco. E eu havia feito uma pergunta, por que o PPS está sempre, seja coadjuvante e não um candidato? E o Cirim me deu um recado que quer fazer uma pergunta também, não cumprimentou ainda. Bom dia, Cirim, obrigado pela presença. Bom dia, Lelo. Só assim para você vir aqui, por Arnaldo Vim. Sempre que eu fui convidado, eu sempre estive presente, Lelo. Tá bom, respondeu bem. com muita honra, né? Fazer uma saudação especial aí ao João Monteiro de Barros, né? O grande ícone da comunicação brasileira, barretense, que projeta a nossa cidade. Uma saudação especial ao nosso secretário Arnaldo Jardim. E como você mesmo disse, né, essa questão do PPS, de candidaturas e tal, eu até brinquei lá em Colômbia hoje com o secretário. Eu tive o privilégio de estar presente lá hoje na inauguração de uma estrada rural lá onde foi aplicado o projeto Microbacias. Eu até brinquei com ele, mas como toda brincadeira tem um fundo de verdade, né, eu não sei se ele vai gostar de eu falar isso, mas eu até peço permissão. Acredito que para o setor do agronegócio, que hoje está muito bem representado pelo nosso secretário Arnaldo Jardim, eu acho que o secretário Arnaldo Jardim seria um bom candidato a governador, né?
Então, respondendo as duas perguntas, a minha e do Cirinho. Bem, Ciro, muito obrigado. O Ciro teve até a delicadeza de falar isso lá em Colômbia hoje, e eu tenho recebido, eu confesso isso, muitas pessoas que têm mencionado essa possibilidade, né? Eu fui 4 vezes deputado estadual, fui o relator da Constituição Estadual, né? Quando o Mário Covas fez ali, estava governador de São Paulo, nós mudamos o país ali de 99 para 2000, mudança de século. Nós fizemos um programa de desenvolvimento estratégico para São Paulo, o Fórum São Paulo Século XXI, fui eu que coordenei. Depois fui secretário da Habitação, vocês sabem, fizemos conjunto habitacional aqui em Barretos, em todas as cidades da região, e estou felicíssimo agora, depois de, num terceiro mandato de deputado federal, ser hoje secretário da Agricultura do Estado de São Paulo. Então, eu acredito isso, Cirinho, até uma coisa assim, tem coisas que são por mérito, tem coisas que são por decurso de prazo, tá certo? Então, brincando, as pessoas lembram isso, não, você devia ser candidato majoritário, tudo mais, tal, poderia pleitear um espaço, tal. Eu não serei, tá certo? Porque a política tradicional diz, estou à disposição, o partido... Não, eu não vou ser. O futuro a Deus pertence, aquela coisa toda, né? Então, eu não vou ser. Não vou ser, assim, e acho que nós temos ótimos nomes em São Paulo, nós temos que montar uma equação aqui em São Paulo, uma convergência, uma chapa que garanta o rumo aí do nosso querido governador Geraldo Alckmin. Eu vou me dedicar muito a 2 coisas, o ano que vem, a minha pretensão. Primeiro, a campanha do Alckmin. O Alckmin me deu uma incumbência há 10 dias atrás, que é de muita responsabilidade. Ele falou assim, Arnaldo, não sou eu que vou fazer, né? Obviamente. Pessoas como você vão ajudar muito, muita gente, tá certo? Paulo está aqui, é um especialista, mas o Alckmin pediu que eu coordenasse a elaboração do programa dele para o setor agro. Eu vou fazer isso, tá certo? Vou ser candidato a deputado federal e quero depois participar ativamente do governo do Geraldo Alckmin. Acho que todos nós temos que ter essa oportunidade de reconstrução aí do governo. Então, esse é o meu projeto para a gente fazer. O PPS tem tido uma polêmica interna, que tem a ver com uma pergunta do Hulk, que o Biziara fez, com o que você disse. E o PPS ter candidatura, e é lógico que a consideração do nosso querido Ciro Pena, o Cirinho, como nós o chamamos, também está nesse contexto. Eu defendo hoje que o PPS construa uma alternativa em conjunto. Nós temos 2 nomes que tem gente do PPS que fala. Esse boato que teve do Hulk, então o PPS pode lançar o Luciano Huck. Luciano Huck eu acho uma pessoa do bem, de bem, tá certo? Um grande comunicador, mas ser presidente do Brasil, ter uma fundamentação, ter uma experiência, sobreviver à crise, acho que precisa de um grau de aprendizado. Nós não podemos escolher dessa forma, com esse critério. Então, que ele venha, comece a participar, como ele disse, tudo mais e tal, e possa se preparar aí para um momento futuro. Há um outro nome do PPS, viu, Lelo? Para te falar, que é o nome do Cristóvão Buarque. É senador da República, é um dos grandes articuladores da bandeira da educação, foi ministro da Educação, tudo mais e tal, então preparado. Então, o PPS pode fazer isso. Só que aquele raciocínio que vocês tiveram a paciência de ouvir, que eu contei de 89 agora, é a coisa que me preocupa. Você ter um fracionamento do centro político e você permitir que prevaleça a situação. Qual a situação de pesquisa hoje? É o Lula com 30%, o Bolsonaro com 20%. Se nós não tivermos uma construção de uma alternativa, nós podemos nos ver no segundo turno de Bolsonaro e Lula, e eu, sinceramente, acho que isso é um descaminho para o país. Não tenha dúvida nenhuma. Qualquer que seja um dos dois, nós vamos ter um governo que não inicia um momento de construção, mas que prevalece e aprofunda o grau de embate que você tem na sociedade brasileira. Então, estou dando uma resposta, mas agradeço a sua delicadeza aí, tá certo? Mas vamos construir juntos essas alternativas. E o Lula vai ser candidato, pode ser candidato, não tem esse problema que ele pode perder uma data? Lelo, tem problema, eu acho que ele pode ter algum tipo de incompatibilidade, mas a gente tem que se preparar sempre para a maior dificuldade, né? É o Lula ser candidato.
Segundo, ele é uma pessoa muito respeitável do ponto de vista da habilidade dele. Transformar isso que ele transformou, essa situação toda dele, num fato de apelo. Há uma parcela da população que considera que o Lula é perseguido, é um coitadinho e está querendo votar nele. Então, o Lula tem um dom, uma capacidade de convencimento que é surpreendente. É uma coisa extraordinária aí. Então, acho que nós temos que estar preparados para a dificuldade, ou seja, do Lula ser candidato com toda a carga demagógica que isso significa. Vamos aos nossos internautas então, Luiz Bizarro. Vamos rapidamente aos nossos internautas, que são a participação principal do programa. A Cleide Mariana Simão Roselém dando bom dia, o Kleber Crispim também dando bom dia a todos, o Dorival de Oliveira, o Davi Martins, que já falamos, Nagiba Ascar, né? Bom dia a todos vocês, o Ricardo Bodinho, que nós já falamos também, que já elogiou o Arnaldo Jardim, a Vanessa Márcio também, Renato Reis, a Leila Maria Félix, Carlos Tolói, Davi é o cara, ele falando, Serginho Nascimento, esse doutor Arnaldo Jardim é o seu fã há muitos anos, a serviço de ajudar as pessoas. Parabéns, senhor secretário. O Diário também faz uma pergunta aqui, e mais tarde, se o deputado quiser responder. Bom dia, gostaria de saber do secretário Arnaldo Jardim as novidades da Secretaria para Barretos e Região. O Jânio Munhoz Murtada, que é o nosso fotógrafo, deputado Arnaldo Jardim, um deputado presente e atuante, é o fotógrafo que está falando isso, um deputado presente e atuante, o povo gosta assim, tá vendo? Olha, né? A Vanessa Kemp também volta dando parabéns a todos aí, o Nestor Leonel dos Santos dando bom dia ao doutor Arnaldo Jardim, o produtor rural agradece seu trabalho por nós produtores rurais, secretário atuante, parabéns. Quem, o Nestor Leonel dos Santos, é vereador aqui em Barretos também. O Daurinho Nunes, bom dia a todos, parabeniza a presença do Arnaldo Jardim no encontro Caminhos da Cana de Orindiúva, São Paulo, né? O Olívio Frota, bom dia, Davi, né? O Wesley Costa, bom dia, doutor Arnaldo Jardim. O que o senhor acha dessa nova lei que saiu em Barretos em relação ao mapa, né? José Mário Heleno, parabéns, secretário. O Kleber de Moura, que fez aquela pergunta do Hulk, né? O José Mário Heleno, essa Dilma foi uma lástima, não tem competência para administrar o país como o Brasil. Eduardo Carter, discurso pronto. Eduardo Carter, mas se o Luciano Huck for candidato à presidência pelo PPS, o secretário ainda continuará apoiando o Alckmin, que é do PSDB? Né? Sebastião Dantas, bom dia. O Miguel Sastre, parabéns, secretário, pela sua coerência política. É hora de construir caminhos para tirar o país dessa situação que estamos hoje. Você sempre foi um construtor de bons caminhos. Carla Mendes, parabéns pelo programa. O Nestor Leonel dos Santos de novo. Ciro, nosso candidato a deputado federal, grande representante do setor rural aí, ó. Ana Paula Melo, do Rio de Janeiro. Estamos vendo que ter experiência na política não quer dizer muita coisa. Talvez uma cara nova seria a solução, é a minha opinião. O André Ponciano, muito bom programa, o André Ponciano, que é engenheiro em Barretos. Antes do senhor responder alguma coisa, Marcelinho. Bom dia, Marcelinho, até agora você participou. Bom dia, eu estava nos bastidores aqui para poder fazer a nossa entrevista chegar com qualidade para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Está chegando, né, pelos internautas. Tá, hoje você vê que a participação está muito grande, graças ao nosso entrevistado hoje. Depois tem um cachezinho para ele. Mas eu, antes de mais nada, eu queria demonstrar o nosso profundo e eterno respeito e honra de ter o Arnaldo Jardim aqui. Ele é uma pessoa que tem como exemplo de trabalhador. Eu estava com os assessores ali, eles estavam me contando que em um mesmo dia o Arnaldo Jardim chegou a visitar 10 cidades. Esse é o exemplo do que esse homem aqui, um secretário que acima de tudo trabalha. Quando a gente vê na política aquele cargozinho que é dado, aquele cara que está ali mais para falar do que para trabalhar, nos entristece muito. E hoje nós estamos aqui na presença de um homem que, acima de tudo, é um grande trabalhador. E isso eu gostaria de demonstrar todo o meu respeito e admiração por você, viu, Arnaldo? Que é de coração, não só meu, mas de toda a família e de todo o Grupo Monteiro de Barros. E aproveitar, a gente está com muitas perguntas, eu sei que não vai dar para responder todas, a gente tem
talvez 8 minutos, Lelinho. Nós vamos até 11h40. Mas a pergunta que eu acho que também é um tema central hoje no nosso país é sobre a reforma da Previdência. O senhor acha que o governo Temer tem condições de aprovar ainda no seu mandato alguma reforma, mesmo que seja mínima? À vontade, deputado. Bem, Marcelo, muito obrigado, hein, Marcelo? Uma alegria imensa estar aqui, uma alegria ver essa nova geração com você, os primos aí, assumindo novas responsabilidades e mantendo os mesmos valores e a mesma coerência. Eu estou muito honrado de estar aqui. Eu vou tentar organizar porque, primeiro, há uma pergunta política sobre o negócio do Luciano Huck, como é que vai ser? Há uma outra pergunta do Diário sobre eu e a região de Barretos, a secretaria, e finalmente a sua sobre a Previdência, é isso? Essas pelo menos que eu registrei aqui, assim, vou tocar assim, meio pinga-fogo, né, para poder dar agilidade. Primeiro, reforma da Previdência. Acho que vai ser feito muito pouco. O acordo que vai se fazer, Marcelo, é em torno à questão da idade mínima só, tá certo? Idade de referência. Acho que o governo Temer fará muito se terminar por aí, parar e deixar o país decidir em 2018. E acho que quem entrar em 2018 tem que entrar preparado para fazer reformas imediatamente, logo nos primeiros meses, apresentar a sua sugestão para o país, né? Então, acho que é melhor isso do que semear expectativas de um governo que hoje, para fazer qualquer coisa, tem que fazer um nível de concessão ao Congresso Nacional, em termos de toma lá da cá, que descaracteriza qualquer reforma. O pacto que tem que ser feito para reformar o país é com a sociedade, com a população e não no toma lá da cá do Congresso. Segunda questão do Huck. Eu defendo a candidatura do Alckmin, essa posição minha foi aprovada por unanimidade dentro do partido de São Paulo. Nós temos o Congresso do PPS, vai ser em março, que vai eleger aí uma diretriz definitiva, e eu vou trabalhar para que o papel do PPS seja esse. O PPS vai apoiar a candidatura de Centro Democrático, que é, acredito eu, a convergência em torno da candidatura do Geraldo Alckmin. Barretos e a Secretaria da Agricultura, que eu vou pedir para o meu mestre aqui me ajudar, mas deixa eu mencionar alguns fatos aí. Primeiro, programa de eveicultura, nós vamos sediar aqui o mais importante encontro da borracha, coordenado pelo Paulo Brito. Reafirmo o convite que ele fez a todos, dia 23 e 24, muito importante essa participação, aqui pela Facebook nós estamos sendo ouvidos estadualmente, então reforçar, hein, na Unifeb, então fazer isso é uma grande parceria, porque isso não significa só fazer um encontro. Nós temos buscado orientar os nossos produtores a uma grande mudança de paradigma, que é a produção de mudas em bancada suspensa, que nós temos certeza que vai fazer frente aí à produtividade. Além disso, a questão mencionada aqui pelo Lelo no começo, que é o fim da taxa de importação, nós queremos muito trabalhar. Eu já me manifestei como secretário, junto à Câmara Setorial, junto à Camex, nós tivemos uma ajuda que se reconheça no estabelecimento da taxa anterior, que foi exatamente pela ação do Aloysio Nunes Ferreira, que nos ajudou muito nesse processo. Então nós temos a ver. Questão da cana, separar por segmentos. Nós temos agora uma modificação muito importante, estratégica, que é o sistema de mudas pré-brotada para cana, que é decisivo para o aumento da produtividade e novos cultivares. Essa menção que foi feita, eu estive recentemente em Orindiúva, onde nós fizemos um encontro Caminhos da Cana, e o setor da cana aqui da região se encontrou lá. Então nós temos desenvolvido atividades nesse sentido. Uma outra atividade importante da Secretaria é o programa Microbacias 2. Nós temos um programa sendo desenvolvido aqui na cidade de Barretos. A nossa CAT é muito operosa na realização aí desse programa Microbacias. Foi na esteira disso que eu, com a querida companhia do Ciro, estivemos hoje lá em Colômbia também, tá certo? Casas da Agricultura. Nós temos reformado casas da agricultura. Eu entreguei a reforma aqui de Guaraci
um mês atrás, num evento que nós temos feito reforma de várias casas da agricultura aqui na região. O programa Mais Leite, Mais Renda. Nós temos no estado de São Paulo uma defasagem incrível, porque nós, hoje, São Paulo importa 70% do leite que consome. Mas a vergonha é maior. O Brasil importa leite atualmente. E nós temos aqui, o Ciro está nos ajudando, ele integra o comitê gestor, nós temos um comitê estadual, e aqui na região temos um comitê sendo implantado com a participação do sindicato rural aqui, no que diz respeito à questão do leite também. Aqui na pecuária, tá certo? Nós tivemos um evento importante em São Paulo, que foi o evento da Intercorte, que se realizou, abriu um feriado, nós fizemos uma abertura lá, em nome do governador, no dia 15 de novembro. Nós temos o polo da APTA aqui, que desenvolve o conceito do boi 777. Nós temos a nossa unidade do Instituto de Zootecnia próxima aqui em Sertãozinho. Para vocês terem uma ideia, porque aqui nós temos grandes produtores dessa raça, que eu acho muito promissora, o Senepol. Nós iniciamos lá na sexta-feira uma prova de ganho de peso com 400 animais. É a maior capacidade instalada para cálculo de ganho de peso. Serão 165 dias, avaliado animal por animal, para que a gente com isso tenha uma conclusão, um apontamento de genética muito importante. Então eu falei da cana, eu falei da borracha, eu falei dos pequenos agricultores, eu falei da assistência técnica e eu falei da pecuária. Eu acho que são segmentos mais importantes e neles todos nós temos uma presença bacana. Da laranja também, né, secretário? Da laranja e da normativa com relação a cancro cítrico, que inclusive a secretaria está trabalhando muito nesse assunto. Muito importante isso, lembrado, e agradeço pelo nosso Ciro. É uma coisa incrível, né? A nossa citricultura, a vitalidade da nossa citricultura. Sabe quanto, Lelo, e vou encerrar aqui para ouvi-los, sabe quanto que o estado da Flórida... O estado da Flórida é Orange State. A gente vai lá na Disney, Orlando, tudo mais, tal, vê aquelas placas do carro, laranjinha na placa, né? Estado da laranja, Orange State. Sabe quanto, Renato, que o estado da Flórida vai produzir esse ano de laranja? Você não tem obrigação de saber. Estou perguntando, mas 70 milhões de caixas de laranja. Bastante. 70 milhões de caixas de laranja é muita laranja. Tá certo? Sabe quanto vai produzir o estado de São Paulo, meu gente? 364 milhões de caixas de laranja. Apesar do green, apesar do cancro cítrico e tudo mais e tal. Então nós temos isso, nós temos o Centro da Citricultura e essa metodologia, nós temos dialogado muito com os sindicatos, com a FAESP e tal, que nós implantamos uma mudança com relação ao cancro cítrico, a gestão do cancro cítrico, para poder tratar melhor essa doença, que é grave com relação aos nossos cítricos, mas de uma forma que permita aos nossos produtores desenvolverem a sua produção. Então menciono também, obrigado pela lembrança, Ciro, essa questão da citricultura. E finalmente, apoio ao cooperativismo, tá certo? No dia 23 nós vamos fazer a abertura, depois eu vou em Severínia, porque nós vamos abrir lá mais uma unidade da Cocred. Então nós temos aí o cooperativismo de crédito crescendo de uma forma significativa. Uma das coisas que me deixou muito feliz como deputado federal no meu segundo mandato foi que eu consegui ser relator e nós instituímos uma nova regulamentação, uma nova lei do cooperativismo de crédito. Está embasando esse crescimento extraordinário que tem tido aí o cooperativismo de crédito. Falei demais. Não falou. Muito obrigado aí, Helena. O senhor que é uma figura impoluta e a gente fica bastante satisfeito, é um amigo, né? Eu fiquei satisfeito, viu, Marcelinho, que um dia lá no Parque do Peão, e eu fui apresentar uma repórter nossa que precisava falar com o Ornaldo Jardim, porque tinha que fechar o jornal ainda. Ele falou, Lelo, como é que vai o nosso programa Verdade Total? Eu fiquei super feliz, né? Porque além disso é um grande amigo. Então, em homenagem também, nós vamos ter mais 10 minutos, mas aí nós vamos encerrar, viu, deputado? Vamos aos internautas. Agora chegou o reforço ainda. Isso, chegou o Neto aí. Agora vamos aos nossos internautas, o Diogo Arruda dando bom dia a todos, o Eduardo Carter, que eu já mencionei, dizendo que se o Luciano Huck for candidato pelo PPS, se o secretário continuaria ainda apoiando o governador Geraldo Alckmin, né? O J. Carvalho, esse grande seresteiro, grande narrador de poesias sertanejas, parabéns pelo programa que deveria ser diário, sucesso total. Aqui está o Marcelo e o Neto, que será que é diário? Eu concordo. Concorda? Então tá bom. Estou pedindo demissão Arruda, todo dia. Né, Ciro? Diogo Arruda é presidente do Sindicato Rural de Monte Aprazível. Diogo Arruda de lá, tá vendo? Monte Aprazível,
assistindo o programa, né, e participando. E coordenador também da Comissão de Veicultura da FAESP. Sim, e que deu um apoio grande, né? Quando nós tivemos o Ciro lá buscando apoio também para o evento de Seringueira, o Diogo foi muito importante para fazer um trabalho lá na FAESP em São Paulo. O doutor José Vitor e a esposa, veterinários lá da fazenda de Colina, também mandaram um abraço para o senhor, estavam vendo a entrevista do senhor, entusiasmados, viu, secretário? Bom dia, Monteiro Neto. Grande prazer tê-lo, né? Bom dia, Lelo. Ficou atrasado, puxão de orelha. Não, eu tava trabalhando também, mas com o rádio ligado, ouvindo o secretário. Secretário, eu gostei muito da fala do senhor quando o senhor falou a respeito do João Dória. Eu acho que realmente ele se precipitou. Eu também gostei, foi excelente a narração. Foi excelente e uma coisa também, quando um homem se apresenta como um político novo, uma esperança de gestor, e ele tem um comportamento dos políticos velhos, ele entra numa incoerência muito grande. Eu sou amigo do João Dória, admiro ele, gosto dele, mas ele não poderia ter dado um exemplo para a sociedade de que ele tem uma mentalidade política diferente daquilo que nós esperamos de quem se apresenta como novo. Ou seja, uma pessoa que entrou para ser prefeito de São Paulo, que se apresentou como gestor, ele abandona a ideia de gestor para se tornar único e exclusivamente homem político, para se candidatar em menos de um ano, ou se tentar lançar uma candidatura a presidente da República, ele se apresentou como novo e se apresentou depois de prática como um político antigo, na pior prática que nós queremos do homem público. Então, inclusive com relação à incoerência, né? Ou seja, o que você espera de um amigo? O que você espera de um companheiro? Das pessoas que cultivam a mesma ideologia e a mesma prática política? Você espera que haja correspondência, coerência. Quem elegeu o João Dória foi o governador Alckmin. Aí você fala, não, mas foi o prestígio do Alckmin? Não, foi o prestígio do Alckmin, mas muito mais o prestígio do João Dória. Acontece que se não fosse o governador ir para a convenção, apoiar o João Dória e fazer os seus correligionários, seus amigos, votar no João Dória para ele ganhar uma convenção, ele não seria prefeito de São Paulo. Depois que o Alckmin faz tudo isso, o João Dória vai querer, entre aspas, disputar com o próprio governador a indicação para presidente da República, é uma demonstração de política antiga. Então, se ele não tem fidelidade com quem o lançou praticamente para a política, amanhã ele vai estar fazendo acordo com o Lula, vai estar fazendo acordo com a Dilma, vai estar fazendo acordo com eu estou falando com Lula e tal, Bolsonaro. Porque é oposicionista com o Bolsonaro, ou vai fazer com fulano, com Beltrano, vai querer fazer acordo com todo mundo. Mesmo aqueles que ele hoje se coloca como antagônico. Eu citei o Lula, porque o João Dória bate muito no Lula. Então, por exemplo, se ele não é fiel com um amigo, amanhã ele também poderá ter uma prática política de ir atrás de pessoas que hoje são contrárias a ele para se viabilizar politicamente. Isso é uma incoerência de quem se apresenta como novo, como gestor e não como homem público, e quando vai para a atividade faz rigorosamente igual muitos dos políticos que nós da sociedade falamos que nós não queremos essa prática. Então gostei muito da coerência, Arnaldo. Aliás, a sua coerência na vida política ela é uma constante, né? Desde a época que nós o conhecemos na Secretaria do Interior, com o Chopin Tavares de Lima, né, com toda aquela sua busca política, aquele grande grupo de idealistas que entraram na política nos anos 80, né, que você vem mantendo uma postura muito lícita, muito bonita na sua condução política, na sua maneira de se portar, mas como barretense também dizendo que você é um dos grandes amigos de Barretos. Na sua prática política, você nunca abandonou o setor que te apoia, que é o setor agrícola, o setor da produção rural, mas também nunca deixou de atender a Barretos, em todas as instâncias. Se tem um deputado que nunca perdeu a relação com Barretos, esse deputado é o Arnaldo. Por isso, Arnaldo, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui na nossa emissora, hoje comandada aí pelo Marcelo e pelo João. E a pergunta do Eduardo Carter sobre se o PPS apoiar Luciano Huck, o senhor continuaria ao lado do Geraldo Alckmin? Bem, primeiro tem que agradecer essa menção ao Neto, gentil amigo que é, tá certo? Referência à nossa amizade, que eu prezo muito, valorizo e agradeço, tá certo? E aquilo que são os valores que nos unem, né? Aqui vocês têm, mais do que um grupo de comunicação, vocês têm tido sempre a preservação disso. A defesa da ética, o cuidado de como conduzir os próprios negócios aqui, uma visão solidária de construção sempre aqui, então isso me une muito. Muito obrigado, viu, Neto, para fazer. Eu vou disputar dentro do PPS, vou defender a candidatura do Geraldo Alckmin e depois, se o PPS tomar uma decisão, eu vou seguir a decisão do PPS.
Eu acho que isso é a coerência que a gente tem que ter sempre na vida. Porque se eu fosse dizer o seguinte, eu estou no partido, mas de repente eu sou vencido em alguma coisa e eu saio do partido ou mudo o partido, eu estaria repetindo uma prática que tem sido uma das questões decisivas. Arnaldo. Porque vira a questão dos indivíduos mais do que um compromisso partidário. Eu não estou falando de um partido de aluguel, aí desculpe só puxar um pouco a brasa para minha sardinha, tá certo? Porque eu não estou falando de um partido que você entra e sai, de um partido que junta as pessoas por juntar. Eu acredito, tenho um cargo agora hoje de presidente estadual, acho que o que eu defendo vai prevalecer, o PPS. O Roberto Freire, eu fiquei meio bravo com ele, é o nosso presidente nacional, e ontem no Twitter, até acho que como um presente para mim e para as outras pessoas, porque ele foi na nossa convenção, ele votou conosco a favor da tese que nós lá expusemos, debatemos e que foi aprovada, tal. Ele botou no Twitter isso, você gosta do Luciano Huck, porque eu estou mencionando ele, porque ele que fez os 3 encontros. Não tem nada de candidatura, é aquilo que eu apresentei aqui, é a vinda do grupo do Agora, e ele nunca nos abordou nisso. Eu defendo uma candidatura de Centro Democrático, ele botou no Twitter ontem eram 9 horas da noite isso. Eu recebi até como uma mensagem para todos, mas muito direcionada para mim. Arnaldo, me perdoe, Lelo, só para fazer uma intervenção, dizer o seguinte: o governador Alckmin, ele tem o apoio do Arnaldo Jardim, como ele está falando aqui. Eu ficaria surpreso se um outro for o candidato do PPS numa composição e se amanhã o Arnaldo não for com o seu partido. Seria uma incoerência enorme. E eu ouso dizer o seguinte: o governador também não iria exigir isso do Arnaldo Jardim. Porque se o governador exigisse do Arnaldo Jardim que ele deixasse de apoiar um candidato do seu partido, mesmo que não seja a candidatura do Alckmin, óbvio, não seria digno do apoio do Arnaldo. Como é que um homem público faz? Ele discute dentro do seu partido. Ele defende ideias, ele defende posicionamentos. Uma vez vencido, isso é democracia. Se respeita o direito da maioria dentro do partido e não há de se falar, não, olha, eu sempre fui secretário, agora eu vou apoiar por causa disso, daquilo. Não, se o Alckmin amanhã for candidato do PSDB, ele tem que vencer dentro do PSDB, tá certo? Amanhã o PPS, se não estiver com o Geraldo Alckmin, ele vai querer que o Arnaldo Jardim seja coerente apoiando o candidato do seu partido. Se for diferente, vamos ter uma grande surpresa com caráter e com posicionamento político do próprio governador. Isso, cada um tem que fazer o seu trabalho. O Alckmin está garantido como candidato do PSDB? Não. Por que ele então vai querer exigir de um outro companheiro, de uma pessoa que pensa ideologicamente praticamente próximo, mas ele não vai respeitar a decisão do outro partido, sendo que ele tem que enfrentar dentro do seu próprio partido? Eu estou falando o seguinte, porque todos nós estamos querendo linha de raciocínio e coerência. Esticar em 1 minuto essa sua reflexão, né? É que nós temos programa, 1 minuto. Vamos cá, 1 minuto. Isso é fundamental para o futuro. Nós não podemos pensar só no momento eleitoral. Para fazer as reformas, para as reformas fazer prevalecer o interesse da sociedade, nós vamos precisar de fazer grandes entendimentos nacionais. Se nós deixarmos o pequeno, o específico, o interesse individual discutir, nós não vamos fazer nunca as reformas. Então, fortalecimento de partidos de verdade, enxugar o quadro partidário, terminar com os partidos de aluguel, concentrar em alguns partidos, é fundamental para o partido trocar o indivíduo por uma discussão de programa e de futuro. Em nome do deputado e secretário, nosso querido amigo da reportagem que não para, do Grupo Monteiro de Barros, em nome de toda essa mesa magnífica hoje está bonita realmente, dos que já até deixaram lugar para os outros, eu ouso dizer, bom fim de semana. Você ouviu a verdade total em tempo real. De volta no próximo sábado, às 10 da manhã.